De volta com o programa especial, News 5.1 especial, para abordar família, casamento, né? Você que está acompanhando esse programa, está gostando, tem informações, tem perguntas a fazer, depois você acessa o site, né? Está aí no rodapé do vídeo, você decide, você disse sim, né? .com.br, e o telefone também está aí, ó, 993 36 50 37, o WhatsApp, para você então entrar em contato, pegar informação, tá certo? Vamos falar um pouco sobre relacionamento de pais e filhos. Gente, esse momento que nós estamos atravessando é um momento muito difícil. E a pandemia veio, sabe, a calhar com esse problema para fazer com que ele ficasse mais forte ainda, porque as pessoas ficaram enclausuradas em casa e as crianças, a única saída que tinha para deixar uma criança calma era o celular, que na verdade depois veio outros problemas. Tem muitas crianças hoje procurando uma clínica psiquiátrica, tem muitas mães levando. Eu conversei com uma psicóloga, uma psicanalista, ela falou: Edivaldo, é uma fila enorme de pais procurando levar seus filhos para fazer tratamento. Eu não sei se vocês abordam especificamente esse tema, mas eu sei que vocês abordam também o relacionamento de pais e filhos, né, Leo? Sim, com certeza nós escrevi em 2019, lancei Amor Geracional, que é um livro que trata sobre o relacionamento de pais e de filhos. E assim, o capítulo mais interessante que tem nesse livro é um depoimento do Gustavo, meu filho mais novo, que ele escreve um amor, uma breve história de um amor ainda em construção. E ele narra o que ele viu. Ele disse que conheceu o amor na relação minha com a Maria durante o período de sofrimento que nós vivemos. E ele também, naquele mesmo período, ele sofreu um acidente e eu tive que, digamos assim, renunciar a muitas coisas para cuidar da minha esposa, principalmente da Maria, e cuidar do Gustavo também, que estava enfermo. Mas Deus restaurou tudo. Nós nos permitimos, nós nos entregamos, né, diante de Deus, e tínhamos o entendimento de que Deus poderia fazer um grande milagre nas nossas vidas, e fez. Agora, quem é especialista mesmo sobre essa coisa de pais e de filho é o pastor Val e a Cida. O pastor Val e a Cida, eles, eu narro um pouquinho, só que quando eu narrei nesse livro aqui, Casamento, Você Disse Sim, eu conhecia a história só na versão pastor Val. Certo. E aí eu não conhecia ele na versão pastora Cida. Na segunda edição eu vou falar tudo. Mas é uma história que eu escrevo aqui, eu digo um milagre chamado Val e Cida, e exatamente porque eles possibilitaram. E é muito bonito porque Val e Cida, os dois juntos tiveram 9 filhos, têm vários netos. E você falou de internet. O que a gente tem que ter, e hoje também estudei psicanálise, eu já sou formado em psicanálise clínica também, até para, não é porque eu vou ter mais uma atividade, é para que agregue valor naquilo que a gente está atuando, trabalhando, na terapia com casais também. Mas na internet hoje se dispõe de muitas informações, informação de todo jeito. E muitas das informações, elas são boas, são importantes, até passam. Mas é muito diferente informação de conhecimento, de sabedoria, de fundamento. E é isso que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia: conhecimento, fundamento, numa proposta séria e que realmente esteja ao alcance, mas quando ela é alcançada, a pessoa que chegar vai ter o entendimento de que ali tem fundamento no verdadeiro, ou na verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que o Val falasse mais assim sobre filhos. Só para alimentar aqui esse bate-papo, a gente sabe que hoje, às vezes você visita uma família, vai lá em casa passear, e você vai, chega lá, tá o pai no celular, a mãe no outro, os filhos, cada um no celular. É um negócio frio, um relacionamento que não tem... Edivaldo, eu estava num aeroporto e eu mandei para o Val, para o pastor Val, estava no aeroporto, e eu olhei assim, algumas famílias que estavam de viagem e estavam todos no celular. E eu fotografei, né? Não vou dizer que seja perder, tão... Né? Mas eu fotografei ali, lógico que foi só para consumo interno, eu não divulguei as fotos. E aí eu mandei para o pastor Val e disse: olha só, essas famílias, o pai, a esposa, o esposo e os filhos ao redor, cada qual num celular, ninguém falava nada com ninguém enquanto esperava a partida daquele voo, que inclusive era aqui para Porto Velho, eu estava no aeroporto internacional de Brasília.
E eu mandei para ele, eu falei assim, porque o Val fala muito de conceito, ele é um exegeta, então tudo dele tem que ter conceito. Então eu disse, conceitue. Mandei a foto e disse, conceitue. E ele disse assim, a primeira palavra que ele escreveu foi assim, são unidos fisicamente ali, porque estavam colados no outro, e separados de alma, né? Completamente separados da aliança. Ali é um momento tão bonito para eles estarem conversando, gostoso, estavam todos nas redes sociais. E isso acontece na sala da casa. Na sala da casa, quando você vai passear, no almoço, na janta. Impressionante isso, a mesa, né? Tem pessoas que não sentam na mesa para comer, é cada um para um lado, no sofá, outro no quarto. Isso é muito ruim. Pastor Val, vamos falar então de relacionamento pais e filhos. O que fazer diante de tudo isso que nós já falamos aqui e a gente vê esfriando esse relacionamento? Edivaldo, esse tema ele é um tema muito caro para mim e para a Cida, porque a nossa vida também ela é uma vida que envolveu restauração dessa consciência de ser pai, de ser mãe e de ser família, que você falou. Eu tenho 9 filhos com a Cida e tenho 44 anos e já sou pai de 8 netos. Desculpa, sou avô de 8 netos. E, de repente, alguém pode perguntar, mas 9 filhos? Né? Geralmente, quando a gente fala assim que nós temos 9 filhos e 8 netos, as pessoas falam, mas 9 filhos? 9 filhos. E como que se deu o contexto? Eu vou só partilhar brevemente para a pessoa entender a complexidade e aí entender também como fazer esse enfrentamento, porque hoje a minha história com a da Cida, de alguma forma, ela pode ser um pouco da história, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo menos da maioria das famílias hoje, né? Que é a complexidade dessas novas configurações familiares. Quando eu conheci a Cida, eu tinha 19 anos, eu tinha 17, a Cida tinha 19. A Cida já tinha 2 filhas. Uma morava com ela, a outra morava no interior do estado com os avós paternos. Cida engravidou de uma filha minha, então ficou com uma 3ª filha. Eu me separei de Cida e fui viver a minha vida, Cida foi viver a dela. Ficamos separados 5 anos, como eu falei para você. Nesse período de 5 anos, Cida teve mais dois filhos, um filho e uma filha. Quando Deus colocou no meu coração para mim voltar para Cida, Cida já tinha 5 filhos. Cada um de uma relação distinta, de um momento distinto da vida dela. Então eu volto com Cida para justamente trabalhar a restauração da nossa família, que em algum momento tinha se dado, porque Deus me havia colocado no meu coração que agora eu conhecia Ele. Então, se Cida ainda não conhecia, se eu quisesse, Deus poderia me conceder graça de eu ser instrumento de restauração. Para quê? Para que a minha filha, por exemplo, não tivesse a infelicidade que eu tive, que é crescer sem pai. Eu nunca vi o meu pai na minha vida. Porque o meu pai se separou da minha mãe num dado momento da minha vida e foi para um lugar, para um estado, a minha mãe foi para outro estado e o meu pai morreu e eu nunca o vi. Então, veja, você tem a história minha, que era de uma estrutura familiar complexa, de não ter conhecido meu pai, a da Cida, semelhante à minha, e em um dado momento, esses 2 jovens se encontram, produzem um filho, e assim vai se constituindo famílias desestruturadas, sem um padrão de Deus ali. E aí, depois, quando volto para a Cida, para trabalhar esse processo de restauração. Depois disso, Deus nos deu a graça e aí nós fizemos mais 4 filhos. Então,
quando a gente fala que nós somos pais de 9 filhos, já é um primeiro princípio para a gente entender que na nossa família não existe os meus filhos e os filhos da Cida. Existe aquilo que a Bíblia diz, que é a consciência do que é uma família de aliança. Então, existe os filhos da nossa aliança. E família, Edivaldo, pode ser o ajuntamento de um grupo social de diversas formas. Hoje em dia, a maioria das famílias, eles não são uma família do ponto de vista do projeto de Deus. Eles são um ajuntamento de pessoas morando no mesmo lugar. Eles são uma convenção social. Eles são uma estrutura familiar unidos pela biologia, pelo grau de parentesco, mas não pelos laços que devem ter. E aí, esse é o grande dilema das famílias hoje. Entender o que é ser família, entender o que é ser pai, entender o que é ser mãe, entender o que é viver uma estrutura familiar. E Deus nos deu a graça, na prática, de entender tudo isso e de restaurar toda essa imagem, todos esses valores, todos esses conceitos de forma prática, no nosso caso, né? Porque nós tivemos que fazer esse enfrentamento. E aí, olha que Deus é maravilhoso. Deus pega um menino que não conheceu o pai, Deus pega uma mulher que teve a infelicidade de ter caminhos familiares também muito complexos, e Deus restaura a vida desse casal, Deus constitui uma família e Deus vai ensinar eles a ser pai e ser mãe. Então, isso é muito possível de acontecer. Se você se voltar verdadeiramente para Deus, depois nós fomos também estudar esses princípios do ponto de vista da doutrina, da teologia, e encontrar em Deus as respostas. E Deus, pela sua graça, nos concedeu a bênção, porque hoje esses filhos todos eles estão criados, a maioria deles casados, vivendo a sua vida, e a gente pode dizer que a gente tem uma linda restauração de estrutura familiar que pode servir de modelo no sentido de que são essas dificuldades que as famílias passam. Então, isso que você falou sobre o que as redes sociais fazem isso, na realidade o mundo hoje, a sociedade, ela está montada para destruir família. A concepção de como que as famílias se organizam dentro da sua estrutura. Mas tudo isso é a falta, como disse o pastor Leudo, de uma consciência do que é o projeto original de Deus para casamento e para família. Né? Agora, a gente confunde muito o que é um projeto humano que Deus abençoa e gostaria que aquilo fosse de uma forma, e o que é um projeto de Deus. Então, as pessoas precisam decidir, no meio de uma sociedade aí que tem um debate complexo sobre família, que modelo de família eu quero para a minha. Eu decidi que a minha família vai andar sobre os princípios de Deus. É interessante ouvir essa história, que na verdade aqui, essa história demoraria aqui 1h30 para ele contar essa história. Eu imagino que esse casal deve ter sofrido, né? Porque olha só, um casal que um conhece o outro, um nasceu lá no Espírito Santo, outro nasceu lá na Bahia, e vem para Rondônia, aqui se conhecem, costumes diferentes, né? Forma de agir diferente, e vão para debaixo do mesmo teto. E aí tem que se acertar, que isso é o casamento, tem que se acertar para dar certo. Não, mas ela traz 4 filhos, 5 filhos, né? Olha que impressionante, essa história ela é muito linda. Traz filhos e ele tem... Aí, imagino eu aqui, pensando com meus botões, imagino a renúncia que tem que ser, né? Para poder você se adaptar a tudo isso. E eu tinha 26 anos
quando tive que assumir uma família com 5 filhos para criar. Desses 5, biologicamente, um era minha com a Cida. Mas lá na nossa estrutura, a primeira coisa que Deus trabalhou no meu coração é que não existe a estrutura biológica, existe a estrutura espiritual. Então, nós somos uma família. E que valores Deus vai nos ensinar para que esses filhos sejam todos curados nas suas estruturas históricas. Porque né? fica trauma, Porque né? teve trauma, todo, tem os todo traumas, um tudo. contexto que nós não temos como abordar agora, né? Mas que Deus nos deu a direção. E a Bíblia, Edivaldo, é um livro extraordinário. A Bíblia fala de tudo isso. Filhos de adoção, filhos de aliança. Por exemplo, José não foi o pai biológico de Jesus. Mas a Bíblia não diz José padrasto de Jesus. A Bíblia diz José pai de Jesus. Impressionante. Então, isso são formas da gente entender de que quando a gente decide ser família, a gente precisa fazer isso de forma sagrada. Leudo, eu acompanhei um pouco da sua vida, é pena que a Maria não está aqui, mas eu acompanhei momentos em que você ficou completamente constrangido, né, com a situação que você vivia. E você, diferentemente de outras pessoas que desistem no meio do caminho, você fez um caminho inverso, você se agarrou em Deus e fez um pacto com Ele. Hoje está aí sua família linda, mas para você também não foi fácil, né, Leudo? Não. Você já conhecia Jesus? Você já tinha essa consciência de que Deus... Mesmo Jó tendo sido chamado por Deus de um homem íntegro e reto, quem lê o livro de Jó, vê lá no final do livro, Jó dizendo que conhecia a Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Mas agora ele conhecia face a face, face de a ver. face. Então eu conhecia Deus, eu sempre fui uma pessoa, digamos, religiosa, você sabe do que eu quero falar. Eu sempre fui religioso, eu acredito que sempre fui um jovem que obedeceu pai e mãe. Minha mãe me ensinou esses valores, meu pai também, são meus referenciais quando o assunto é honra. Mas assim, eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar. E o verdadeiro amor por Maria e o verdadeiro amor pelo casamento, eu só descubro ali. Eu já conhecia Jesus antes do episódio da enfermidade da Maria, quando eu decido me dedicar ao seu tratamento, à sua restauração de saúde física e mental, eu já conhecia. Mas assim, eu sei que o nosso tempo está caminhando. Não, tranquilo, está com tempo, pode falar. Para o final, mas assim, na oração da família, que é aquela canção do Padre Zezinho, ele diz assim, que nenhuma família termine por falta de amor. E amor, eu descobri em tempo que amor é uma decisão. O amor, eu decido amar. Não é um amor sentimento. é um mandamento de Deus, um dos mandamentos do Senhor. E as pessoas hoje estão na moda dizer, olha, eu vou me separar porque eu não sinto mais amor. Eu vou me separar porque eu não gosto mais dela, eu não gosto mais dele. A maioria dos casais que nos procuram por N razões, eles mencionam isso. Olha, eu quero deixar ele ser feliz e eu quero deixar ela ser feliz. E eles não reconhecem ou não conhecem o verdadeiro amor de Deus na pessoa de Jesus. Então eu conheci, passei naquilo que eu posso chamar de maus bocados, né? Durante um bom período, no nosso testemunho, a gente fala isso, no nosso livro a gente menciona isso. Eu tive que dar banho na Maria, eu tive que dar alimento na boca, eu tive que cuidar de uma pessoa que não sabia quem era ela, mas eu sabia quem ela era. Então foi muito forte o que a gente viveu e aquilo só agregou valor ao nosso amor e aliançou a mim, a ela e aos meus filhos de tal forma que a gente fechou questão e disse, bom, se Deus fez isso foi para a gente aprender uma lição. E a gente aprendeu algumas coisas além dessa lição, que foi o chamado de Deus para sermos instrumentos de vida, porque para mim casamento é vida e divórcio é morte. E a gente tem sido instrumento de vida na vida de outros casais que pensam que pode acabar ali. Não,
que nenhuma família comece em qualquer de repente e que nenhuma delas termine por falta de amor. Eu acho que é isso que o padre fala na sua canção, é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo suporta e sem amor nada se aproveita. Ok, aproveitando essa fala do Leudo, que ele diz que se Deus permitiu, fica uma pergunta. Por que é que Deus permite isso? Daqui a pouco tem a resposta para você. E como lidar com a pessoa na área da enfermidade? Daqui a pouco também vamos falar sobre isso. Não troque de canal, rapidamente a gente já volta com esse bate-papo gostoso, programa especial para você.